Estamos aqui com o irmão Eduardo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Valentina 1, e pedir para ele para compartilhar um pouco mais do seu testemunho aqui com a igreja. Minha casa, minha família, são várias pessoas com religiões diferentes. O Adventismo apareceu uma matriarca em que ela colocou na família um cuidado para mim, para que eu fosse estudar num colégio adventista. Porque ela se preocupava muito com a questão religiosa, né? E os princípios, os valores, essas coisas. E então eu fui estudar na escola do ENA, Educandário Nordestino Adventista, que ficava no interior de Pernambuco. Então lá eu passei 3 anos no internato. Eu gostei muito, mas eu poderia aproveitar muito mais se meus pais tivessem a mesma religião, tivessem o mesmo apoio, isso aí, um apoio. Então eu me batizei nesse colégio, mas depois que eu saí de lá, saí com 15 anos mais ou menos, e aí eu fiquei sem norte, fiquei para o mundo. Mas eu nunca deixei de ter Deus no meu coração, nunca deixei de ler a Bíblia. E o tempo foi passando, eu recebi muitos livramentos, e sempre pensando em Deus, e Ele sempre segurando a minha mão. Eu tenho outros testemunhos durante esse tempo, mas aqui ficaria muito longo, né? Esses testemunhos é a prova de que Deus vivo, Ele segura na mão dos seus filhinhos, que Ele tanto ama e tanto cuida, né? Bom, eu sabia que um dia eu iria voltar para a igreja adventista. Eu frequentei algumas igrejas, mas eu ia, mas não era todos os sábados, não era a mesma coisa, ritmo de trabalho no sábado. Foi quando meus gêmeos hoje têm 9 anos, há 6 anos atrás, 7, nós decidimos sair de Pernambuco para vir para cá. Nesse período que eu via a igreja e não entrava, eu recebia já estava recebendo o Espírito Santo me puxando pela mão para ir nessa igreja. E eu, lá atrás, eu já estava fazendo um trabalho psicológico comigo. Então, tudo que a gente carrega de ruim, seja egoísmo, seja as coisas ruins, os traumas da infância, os traumas de... Então, eu comecei a retirar isso de mim. Eu bebia. Eu tinha amigos, a gente bebia bastante. E há 14 anos atrás, eu parei de beber, antes de entrar na igreja adventista. Porque eu já sabia que aquilo era um preparo para mim, embora eu não estivesse na igreja. Eu também fumava. E também cortei. Todos esses vícios não conseguem me segurar. E foi quando eu encontrei a igreja aqui, eu comecei a frequentar. No segundo sábado, eu vi que o pastor que estava aqui era o pastor Edson Bezerra. Quando eu me deparei com o Edson Bezerra, eu reconheci que ele era um cara que estudava comigo naquele colégio do internato, o ENA. Ele fazia teologia e eu fazia, segundo grau, primeiro ano, alguma coisa desse tipo. E quando eu vi aqui, eu sabia do nome dele, ele já estava com cabelo branco, e olha que ele tinha 30 anos de ministério. Olha o tempo. Quando eu vi ele aqui, aí a ficha caiu. Eu disse, agora é a minha vez. Agora Cristo, Deus me colocou no lugar certo, no caminho certo, na hora certa, na hora exata. Então esse meu amigo de 30 anos atrás, daquela escola, foi ele que me batizou. Eu vim ao tanque batismal juntamente com o meu filho, né? Que eu falei para ele só. Disse, filho, eu vou me batizar.
Ele prontamente disse: pai, eu vou também, eu quero me batizar. Péricles. E louvado seja Deus que estamos aqui. Então, o que eu entendi do seu testemunho é o valor, inclusive eu até falei aqui nos avisos, que a gente precisa dar para essa geração, né? Eu também tive muita dificuldade de ter comunhão com Deus, porque quando eu era criança eu não tive um apoio. Eu não tive como, por exemplo, o Clube dos Aventureiros, Desbravadores. Então, com isso, para encerrar esse testemunho, qual a mensagem que o senhor fala aqui para pais, mães, avós, avós, para essa nova geração? Apesar que é muito difícil, sim, lidar com crianças hoje. Sempre foi, na verdade, muito difícil, especialmente hoje, com essa geração que está tão, assim, ligada na internet. É muito difícil prender a atenção dela, trazer ela para a igreja. Mas qual é o conselho, segundo essa sua trajetória, até mesmo com filhos, para dar para a nossa igreja? Então, como você mesmo citou, né? A gente precisa de pais, de alicerce, sim, para que nós podemos dar exemplos, bons exemplos para ele, ser duro na hora que tem que ser duro, sim, dizer não na hora que tem que dizer não. Ele vai se frustrar? Vai, mas ele vai aprender. Ele vai se conscientizar. Não existe criança nenhuma. Eu não consigo entender, se você não conseguir colocá-la no caminho, mostrar por exemplos que eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu me interesso pelas coisas de Cristo, eu digo qual o caminho, eu mostro a ele a minha vida, aquilo que eu passei, aquilo que eu ganhei, e ele vai tendo a conscientização. Você tem que ser amigo dos seus filhos. A primeira coisa que você tem que fazer é amizade com seu. Ele é seu amigo, é seu parceiro. Chega, meu parceiro, você é meu parceiro. E ele vai sabendo que você é o... Até porque se não tivesse em casa, ele vai ter que sair lá fora, né? Isso, com certeza. Se eu não fizer isso em casa, com certeza ele vai aprender no mundo. E o que ele aprende e vê no mundo, eu estou de olho e digo a ele: filho, isso aqui não é legal por isso e aquilo outro. Tá certo, pai? Aí ele: tá certo, tudo bem. E vai na obediência, né? E é isso que eu tenho a falar para vocês. E muita oração. Eu sei que tem muitos pais hoje que têm filhos aí fora da igreja há mais de 15 anos, não conseguem colocar eles, mas não desista da oração, não desista da fé. Que um dia, assim como ele me transformou, ele vai transformar o filho de vocês também. É isso. Muito obrigado, irmão Eduardo. Foi um prazer escutar o senhor aqui. E é muito importante para você, pai ou mãe, que esteja ouvindo isso, que não só fique com o testemunho do irmão Eduardo, mas que você coloque em prática e também venha a testemunhar isso para outras pessoas, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém? Deus abençoe.